Por que nós não avançamos culturalmente no Brasil? Por que nós não avançamos nos direitos humanos e ainda somos um dos países com maior número de agressões a homossexuais? Por que nós não avançamos na diminuição da violência contra a mulher, apesar de tantas leis boas que foram aprovadas e que estão em uso? Por que nesse momento da história regredimos a ponto de barrar discussão de questão de gênero nas escolas? Isso, coisas que eu mesma fiz trabalhos nessa área, na gestão da Luiza Erundina, quando o secretário de Educação era Paulo Freire, e me convidou para trabalhar essas questões nas escolas. Porque Paulo Freire, desde aquela época, já tinha consciência da importância de se discutir na sociedade o que é homem, o que é mulher, as responsabilidades, inclusive para o prazer sexual. E tudo era discutido, como foi discutido nos anos 80 na TV Mulher. Quer dizer, é uma coisa inacreditável a situação que nós estamos vivendo. Vivemos uma onda conservadora como eu nunca presenciei no Brasil, né? Uma onda conservadora que não fala verdades, distorce e briga até com a ciência. E isso vai ficando muito difícil, porque vai degringolando e hoje com a internet, nós vemos que a participação de fake news, de informações fakes e de posições que não são fakes, mas que são posições muito exacerbadas, raivosas, odiosas, está caminhando numa dimensão que resulta em situações muito ruins, né? Por exemplo, vemos agora o caso da tal da cura gay. Isso já estava resolvido em 1990, quando a OMS tirou do nome de doenças a homossexualidade. Aí o Conselho Federal de Psicologia, isso já em 1999, proibiu essa tal de terapia de reversão sexual. Nós estamos falando, gente, de quase 27 anos de recuo em direitos adquiridos. Eu entrei nessa questão de defesa de homossexualidade na época da TV Mulher, quando recebia muitas cartas e comecei a entender que o grande problema não era uma doença, era a angústia e o desespero da família não aceitar, da sociedade marginalizar, de viver com uma identidade que sabia que não era aquela, que não era o que ele era, na verdade, não era a pessoa com quem ele se identificava, porque tinha que fingir que namorava quando não queria namorar uma mulher. Era um drama. E aí eu comecei a perceber, e foi um dos motivos pelos quais entrei na política, porque achei que só através de lei nós íamos conseguir dar uma cidadania. Foi em vão nesse sentido de conseguir aqui fazer essa lei, mas há 20 anos atrás, quando a gente propôs o primeiro casamento gay, né, na Câmara, nós conseguimos pelo menos levar para as salas de jantar uma discussão sobre essa questão. E isso foi um avanço extraordinário. Está no plenário até hoje, está até desatualizado, mas se não tivesse tido, nós não teríamos finalmente a condição de chegar a essa questão no Supremo Tribunal Federal, já com o amadurecimento que a homossexualidade não é doença e que os cidadãos homossexuais têm os mesmos direitos que os heterossexuais. E depois nós tivemos também, pelo CNJ, uma resolução obrigando os cartórios que eram contra a obedecer a resolução do Supremo Tribunal Federal. Isso foi um avanço muito grande, no meio do atraso generalizado que nós vivemos na questão dos direitos, né? E eu estava também pensando nessa questão, por exemplo, que nós vivemos semana atrás, com a questão do Queer Museu, né? Ali eu acho que não tinha ninguém certo, né? Porque o curador misturou alguns tipos de arte mais, eu diria, pesada, sem nenhuma advertência, apesar que o banco diz que foram treinados os monitores para dizer que tinham obras impróprias, mas talvez não foi pensado a dimensão do impacto que algumas obras poderiam causar e que isso deveria ter sido explicitado de forma mais clara, ou advertência mais clara, na entrada da própria exposição. Depois nós tivemos
tivemos também o banco recuando numa atitude que também foi muito criticada e as redes sociais se sentindo muito empoderadas de poder fazer censura e ainda dizendo que não fizeram censura. Só que o que fizeram propiciou ameaças ao banco, foi uma questão muito mais ampla e dura do que se cogitou ou do que saiu na imprensa, levando a resultados como fazer, de fato, de retirar uma exposição que é uma exposição que você pode ter em qualquer país do mundo, geralmente, dependendo do país, com uma advertência, como aqui não foi bem feita, mas que não precisava ser tirada dessa forma, mas que me deixou muito preocupada com os caminhos que nós estamos indo. Porque na hora que você censura uma exposição de arte, que foi censura, na hora que você tira do ar, tira do palco uma peça de teatro, como foi retirada a semana passada em São Paulo, porque foi criticada como desrespeito à religião. Então, essas questões vão nos colocando de uma forma a pensar que país nós somos, quem que nós somos, onde estão as conquistas que nós tivemos tantos anos de poder ser quem somos, de poder ter uma liberdade garantida, né? E é um caminho muito radicalizado que está levando à violência, inclusive a proibição de questão de gênero nas escolas, que é a grande oportunidade que nós poderíamos ter de discutir uma relação homem-mulher e ver exatamente que a mulher não é um ser menos que o homem. As crianças muitas vezes chegam na escola presenciando cenas de discussão onde a mulher fica submissa porque tem medo ou apanha, situações desse tipo, que na escola essa questão ela vai ser discutida, não o caso individual daquela criança, mas as posturas que vão mostrar, a reflexão que vai mostrar como a mulher tem os direitos iguais aos homens, não só na nossa Constituição, mas na prática. Abrir espaços, oportunidades para ver trabalhos que a mulher muitas vezes não tem essa noção de que pode chegar lá, principalmente nas classes mais humildes. Então, tanta a questão do respeito à diversidade, porque essa história de dizer, não, mas vai lá desencaminhar a criança que vai virar homossexual ou vai virar transgênero, isso é de uma desinformação. Para mim, que dediquei grande parte da vida a estudar essas questões, que eu fico pasma da gente estar indo numa direção que as câmaras municipais estão proibindo essas discussões como se fossem levar as crianças à perdição. Isso está fazendo há 20 anos atrás, gente. O resultado que teve nas escolas foi uma diminuição de gravidez. Isso é que foi o resultado. Então, nós temos que usar experiências que já tivemos, experiências exitosas de respeito ao outro. Ninguém ensina ninguém a ser o que não se é. Agora, nós podemos, sim, ensinar a preservar e garantir os direitos humanos, o respeito, a abertura, a pluralidade, a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, de identidades e ser contra o preconceito de origem, de etnia, de gênero, de convicção religiosa. Falta de instrução e de conhecimento pode, sim, ceifar vidas, pode infernar famílias, pode acabar com vidas psicologicamente e plantar discriminação e dar nessa violência que nós estamos vivendo. Isso é inadmissível, principalmente no Brasil, que foi um país que sempre teve enorme acolhida às diversidades e às diferenças, de respeito a todas as religiões.